Olá a todos, essa aula foi apresentada no Congresso Brasileiro de Anestesia em Fortaleza sobre os cuidados do transoperatório de procedimentos em neuroradiologia intervencionista. A neuroradiologia intervencionista teve início nas décadas de 50 e 60, representou um grande avanço na neurologia, apresentando vantagens em relação à cirurgia convencional, principalmente por ser menos invasivo, e já se tornou nível 1 de evidência para tratamento de aneurisma. Nós temos os procedimentos na sala de hemodinâmica, que por que tem o costume de fazer anestesia, é um local de difícil acesso para a gente, o difícil acesso ao paciente, são várias extensões, conexões, tem a exposição à radiação, tem que ter um grande cuidado em relação a isso, e ainda tem os seus pacientes com as suas comorbidades. Então, normalmente são procedimentos em um local não muito fácil para o anestesista. Nos tipos de procedimentos, nós temos embolizações de malformações vasculares, aneurismas e malformações, angioplastia para doença oclusiva, angioplastia para vasoespasmo, trombólise pós-AVC isquêmico, quimioterapia para tumores de cabeça e pescoço e embolização para epistaxe. Os objetivos da anestesia. O que espera que você realize como anestesista? Que o paciente fique imóvel para facilitar as imagens. Qualquer mobilização durante a aquisição das imagens pode gerar artefatos e fatores de confusão ou simplesmente demorar mais o procedimento por falta da imobilidade. Um retorno rápido da consciência para exame neurológico precoce, então utilização de agentes de rápida eliminação, manejo da anticoagulação, tratamento das complicações que por acaso acontecerem, o transporte desses pacientes que às vezes tem que ir para uma UTI, umas pacientes graves, e lembrando que é um objetivo da anestesia a autoproteção em relação à radiação. A escolha da técnica. Não tem evidência qual técnica é superior à outra. A maioria prefere anestesia geral, depende muito da experiência do cirurgião. Os cirurgiões na curva ainda de aprendizado preferem também a anestesia geral. E você tem a dúvida entre anestesia geral ou local assistida. A geral tem a vantagem para procedimentos mais complexos e longos, minimiza as movimentações do paciente, melhora a qualidade da imagem por ele estar imóvel, você pode manter o CO2 nos limites inferiores. Quando você faz uma vasoconstrição relativa cerebral, você consegue deixar que o fluxo seja predominante nas grandes artérias, que são as visualizadas e abordadas na neuroradiologia intervencionista. E você pode fazer hiperventilação se necessário, e não existe também evidência sobre se é melhor fazer uma anestesia com inalatórios ou venosa total. As duas podem ser realizadas. A local assistida é para procedimentos curtos, facilita que você pode avaliar a consciência do paciente, em alguns procedimentos isso é uma vantagem, e a qualquer momento você pode converter para uma anestesia geral. Vários anestésicos podem ser usados, a dexmedetomidina tem ganhado grande atenção por ser titulável, não deixar efeito residual e fornecer analgesia e sedação e diminuição de liberação de catecolamina. Nós temos algumas necessidades especiais para esses procedimentos, que é o manejo da anticoagulação, por vezes realizar hipotensão induzida ou hipertensão induzida. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O manejo da anticoagulação. A heparina é dada em 70 mg por quilo, mais ou menos de 2 a 3 vezes o TCA basal. Esses pacientes normalmente utilizam ou vão utilizar algum antiplaquetário, e a reversão deve ser feita com protamina no final do procedimento ou a qualquer indício de complicação hemorrágica. A hipotensão induzida pode ser feita como um teste da reserva da circulação cerebral em cirurgias de oclusão de carótida. Pode ser para diminuir o fluxo em artérias alimentadoras de malformações antes da embolização. O objetivo é em torno de 30 a 50% da pressão inicial.
Deve ser usado agentes de fácil titulação, baseado nas comorbidades do paciente. Pode ser qualquer um, esmolol, nitroglicerina, nitroprusiato, dexmedetomidina ou até adenosina, se você quiser períodos muito breves de hipotensão. A hipertensão induzida, ela é necessária em cirurgias que você tem oclusão arterial, como complicação ou como procedimento mesmo, para cirurgia onde existe o vasoespasmo. E lembrando que é a única maneira de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral colateral, porque é importante lembrar que o polígono de Willis ele é incompleto em 21% dos pacientes. O seu objetivo é de 30% a 40% da pressão arterial média inicial. Existe um risco de ter hemorragia em alguma região isquêmica, um risco baixo. O risco de ruptura de aneurismas e malformações é mínimo e, quando solicitado, avaliado, os benefícios são maiores que os riscos. Você deve monitorizar a parte cardiovascular através do eletro, alterações de ST para buscar evidência de isquemia e sempre utilizar agentes facilmente tituláveis. Outra questão importante é o manejo das complicações agudas. Elas podem ser hemorrágicas, embólicas, reações ao contraste e também nas complicações deve existir uma preocupação para profilaxia de lesão renal. Complicações hemorrágicas. É o vazamento de contraste, a primeira evidência. Convulsões podem acontecer no paciente acordado. Pode gerar hipertensão intracraniana com bradicardia e hipertensão. Dor de cabeça, vômitos e rebaixamento da consciência em pacientes acordados. Então, ter muito cuidado com o vazamento na angiografia em pacientes com anestesia geral. O tratamento é suspensão de heparina, reversão com protamina, controle de via aérea, hipotensão induzida, hiperventilação e agentes osmóticos se tiver hipertensão intracraniana, tratar as convulsões, o que é basicamente um tratamento suportivo. Se você tiver uma oclusão arterial por trombos, como tem mostrado aqui na imagem, tem que fazer uma hipertensão induzida com aumento da pressão 30 a 40% da basal, tentar proceder com a trombólise ou angioplastia com um balão ou com um stent, utilização de heparina e antiplaquetários para evitar uma nova complicação ou uma piora dessa complicação. No vasoespasmo também mostra o afinamento das artérias, como tem ali na imagem. Teoria clássica segue sendo a do triplo H, com hipertensão, hemodiluição e hipervolemia. Essa recomendação segue o uso da nimodipina e papaverina ou nimodipina intraarterial, também são opções. Em relação aos contrastes, você tem os contrastes iônicos e não iônicos. As reações fatais elas são mais ou menos 1 para 10 mil, independente de qual contraste você usar. Os não iônicos eles têm uma incidência menor de efeitos colaterais leves e moderados, mas as de reações fatais são iguais. E lembrando, você pode ter hipertonicidade, depressão cardíaca e as alergias. Em pacientes com histórico de reação prévia ao contraste, você pode usar corticoides, antihistamínicos, proceder com hidratação e sempre preferir contraste não iônico nesses pacientes. Em relação ao contraste e nefropatia, você tem uma relação direta com a osmolaridade do contraste. Então, em pacientes já com risco de lesão renal, você deve utilizar sempre contrastes de baixa osmolaridade. Manutenção da normovolemia é o fundamental, ele é o principal fator de prevenção da piora da nefropatia. Lembrar que você deve compensar o efeito diurético do contraste na tua reposição volêmica. Pode ser utilizado acetilcisteína para prevenção. Em relação ao contraste e à nefropatia, quais são os fatores de risco? O diabetes, uma nefropatia já pré-existente, hipovolemia, às vezes passa desapercebido, e uso de outras drogas nefrotóxicas. Lembrar que o bicarbonato pode ser utilizado para alcalinização da urina.
pacientes com muito risco que necessitam fazer o procedimento, mas isso não é um consenso. Então agora nós chegamos ao fim da primeira parte da videoaula de neuroradiologia intervencionista, e é só acessar o outro link que vai ter acesso à continuação e término da aula. Obrigado.